O profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo como no Novo Testamento. A história de Elias possui um papel muito importante na narrativa bíblica e hoje vamos conhecer um pouco sobre essa história. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias no Reino do Norte. Lembrando que em sua época o povo de Israel havia se dividido em dois reinos. Judá era o reino do sul, com capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte, com capital em Samaria. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. E o nome Elias significa Jeová é Deus. O ministério do profeta Elias está registrado nos livros de 1ª e 2ª Reis. Seu ministério começa sem muita introdução e termina com a descrição de sua ascensão aos céus. Elias profetizou em uma época difícil da história do povo do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o Reino do Norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. O rei Onri, em 885 a 874 a.C., procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônicos. Este casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom. Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria, conforme registra 1ª Reis, capítulo 16, o versículo 32. Neste contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar os israelitas que eles eram o povo do Senhor. O ministério de Elias pode ser organizado em 6 pontos episódicos. Primeiro, o aviso acerca da seca iminente e o seu isolamento. Segundo, a luta no Monte Carmelo, onde enfrentou os profetas de Baal. Terceiro, a fuga para Horebe. Quarto, o episódio envolvendo Nabote. Quinto, a profecia acerca de Acasias. E sexto, a sua translação ao céu. Vamos então conhecer um pouquinho de cada um destes 6 episódios que marcaram a vida e o ministério do profeta Elias. Em 1ª Reis, capítulo 17, Elias profetiza uma grande seca e nós temos o registro, sem qualquer introdução, das atividades do ministério do profeta Elias. Na ocasião, o profeta Elias anunciou que haveria uma grande seca. Devemos lembrar que Baal era o deus da chuva, o deus da fertilidade. Logo, tal seca representava um ataque direto às supostas capacidades deste ídolo de controlar as condições do tempo. Após essa profecia, Elias recebeu recomendações divinas para que se retirasse para o Oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Querite. Neste lugar, Elias foi sustentado de uma forma milagrosa. A água vinha do próprio ribeiro e o pão e a carne eram trazidas pelos pássaros, por corvos, conforme registra 1ª Reis, capítulo 17, versículo 2 a 6. Com esta profecia sobre a grande seca, Deus começava um ministério em Elias para mostrar ao povo quem realmente era Deus, quem é que controlava o tempo, quem mandava a chuva, quem a abençoava a lavoura. Era o Senhor de Israel, era o Senhor Deus Todo-Poderoso e não Baal. Elias tomava água do ribeiro
E por causa da seca muito forte, o ribeiro secou. E após a seca do ribeiro, Elias foi instruído a ir até Serepta, que é de Sidom. Lá ele seria sustentado por uma viúva, 1 Reis 17:9. No primeiro instante, imaginava-se que a viúva que sustentaria o profeta seria uma mulher rica, uma mulher de posse. Entretanto, a sequência do texto bíblico nos revela a situação precária em que aquela mulher vivia. Registra 1 Reis, capítulo 17, o versículo 10 em diante. De forma milagrosa e providencial, Deus multiplicou as reservas de farinha e azeite da viúva, até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. Ainda no mesmo capítulo, temos o registro da enfermidade que acometeu o filho da viúva e o acabou matando. A expressão "que tenho eu contigo, homem de Deus", demonstra que aquela mulher associou a visita do profeta Elias com a enfermidade do seu filho. Ela pensava que a presença do profeta como homem de Deus havia atraído a atenção divina para o seu pecado, como registra 1 Reis, capítulo 17, versículo 18. Aquele acontecimento serviria como uma grande prova de identidade de Elias como profeta do Senhor. Elias orou a Deus e o filho da viúva foi restaurado da morte novamente. Nós vemos nesse momento a ação poderosa de Deus. Quando Elias chegou na casa da viúva, achando que provavelmente ela seria uma mulher de posses, ela estava preparando a última refeição para morrer com o seu filho. E quando teu filho morre, o profeta Elias ora e Deus ressuscita o seu filho dos mortos. Deus envia o homem, o profeta, para ser sustentado por uma mulher que não tinha nada. Na verdade, Deus queria abençoar o profeta e muito mais, abençoar a viúva, a casa dela, o filho dela e a família dela. Um dos episódios muito conhecido do ministério do profeta Elias é a questão do desafio ao profeta Baal no Monte Carmelo. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Durante o período da seca profetizada por Elias, a fome castigou Samaria. Nesse período, Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Porém, havia um homem chamado Obadias, oficial de Acabe, que conseguiu esconder alguns profetas. Obadia também foi o responsável em intermediar o encontro entre Elias e Acabe. Acabe culpava Elias da miséria de Israel, mas o profeta deixou claro que ele e sua família é quem eram os verdadeiros culpados. Eles tinham pecado contra o Senhor, especialmente por causa da idolatria. Registra 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 e 18. Então o profeta Elias convocou todo Israel a comparecer no Monte Carmelo. Naquele lugar confrontaria os profetas de Baal, sustentado por Jezabel. Reuniu-se naquele monte 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Ali 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Permita-me abrir aqui um parêntese para dizer que você está em uma playlist do nosso canal sobre histórias de personagens bíblicos. Vou deixar na descrição aqui história de outros personagens. A história do profeta Isaías, a história do profeta Jeremias, a história de Judas Iscariotes, entre outras histórias. Terminando esse vídeo, você vai na descrição, clique no link e assista outros vídeos sobre outras histórias da Bíblia. Bom, continuando, os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, mas nada aconteceu.
Elias então consertou o altar do Senhor que estava quebrado e pediu que derramasse água sobre o holocausto. E o profeta Elias chamou ao Senhor e Deus respondeu com fogo e consumiu o holocausto, diz 1 Reis capítulo 18, verso 23 em diante. Logo todo o povo de Israel reconheceu que Jeová é Deus, só o Senhor é Deus. Naquele dia, os profetas de Baal foram mortos e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado ao fim o período de seca, conforme Elias havia anunciado. Neste episódio também encontramos mais uma demonstração do poder de Deus na vida do profeta Elias. Ele foi capaz de correr à frente da carruagem de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Isto representava uma distância de 30 a 35 quilômetros do local onde estavam. A fuga para Horebe. Após ser ameaçado por Jezabel, Elias fugiu em direção ao sul. Esse foi um momento de profundo desânimo na vida do profeta. Inclusive, ele chegou a desejar a morte em 1 Reis capítulo 19. Entretanto, ele foi divinamente alimentado com pão e água e instruído a seguir em direção a Horebe, o monte de Deus. A caminhada durou 40 dias e 40 noites e o profeta foi sustentado apenas pela refeição que havia comido. O Monte Horebe foi o local onde o Deus da aliança de Moisés se fizera conhecido. Isto indica que a volta de um profeta leal a Deus àquele lugar era muito significativa. No Monte Horebe, Deus deu nova visão e novas instruções ao profeta Elias. Ali ele recebeu 3 incumbências. A primeira, ungir Azael como rei da Síria. A segunda, ungir Jeú como rei de Israel. E a terceira, ungir Eliseu como teu sucessor. Vale mencionar que a comissão acerca de Azael e Jeú foi complementada por Eliseu, já que a ascensão de ambos aos tronos da Síria e de Israel, respectivamente, é registrado no ministério de Eliseu. O profeta Elias e a vinha de Nabote. Em 1 Reis 21 encontramos mais um grande confronto entre o profeta Elias e a família real. Jezabel havia planejado a execução de Nabote, que não queria abrir mão de sua vinha em favor de Acabe. Além disso, eles haviam ignorado o direito à herança da terra, que era garantido na nação de Israel. O profeta Elias anunciou o juízo divino sobre Acabe e Jezabel, dando detalhes sobre suas mortes e avisando que sua casa seria destruída. Como Acabe se arrependeu, o Senhor adiou por uma geração a destruição da sua dinastia, em 1 Reis 21, 29. Mas Acabe e Jezabel tiveram mortes desonrosas, conforme a profecia. 1 Reis 22, 37 a 38 e 2 Reis 9, 10, 34 a 37. A profecia contra Acasias. Acasias subiu ao trono de Israel, sucedendo Acabe seu pai. 1 Reis 22, 52. Em uma determinada ocasião, Acasias sofreu um acidente que o deixou aleijado. Prontamente, ele tentou buscar auxílio no deus pagão, ironicamente chamado de Baal-Zebude, que significa Senhor das Moscas. Mas esse era um trocadilho que ridicularizava o nome Baal-Zebu, que significa Senhor e Príncipe. Acasias desejava saber se poderia se recuperar do seu problema, mas Elias interceptou os mensageiros de Acasias e ordenou que voltasse ao rei, avisando-o que ele havia ignorado o Deus de Israel e que certamente morreria. Revoltado, Acasias deu ordem para que o profeta Elias fosse preso. Ele enviou um capitão com 50 soldados ao encontro de Elias, que estava no cume do monte. No entanto, todos eles acabaram consumidos pelo fogo que desceu do céu. Acasias enviou outro capitão com 50 soldados e também foram consumidos com fogo.
Insistente, Acasias enviou mais um capitão com seus soldados, e este último capitão subiu ao encontro de Elias e suplicou por sua vida e pela vida dos seus soldados. O profeta Elias então acompanhou e foi à presença do rei para transmitir pessoalmente a sua mensagem. Assim como Elias havia predito, Acasias não se recuperou e morreu. Registra 2 Reis, capítulo 1. Elias é levado aos céus. O final do ministério de Elias está registrado em 2 Reis, capítulo 2. Eliseu e alguns dos profetas perceberam que o ministério do profeta Elias estava chegando ao fim e que ele os deixaria. Por algumas vezes, Elias tentou se distanciar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. É importante lembrar que Eliseu já havia sido vocacionado para suceder o profeta Elias. Elias e Eliseu foram a vários lugares juntos. Depois de um milagre realizado no Jordão, o qual teve suas águas divididas, Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito do seu mestre. Essa era a referência ao direito de primogenitura praticado nas famílias israelitas. Em Israel, o filho primogênito receberia a porção dobrada da herança da família. Além disso, ele tinha o direito de suceder o patriarca da casa, segundo Gênesis 25:31 e Deuteronômio 21:17. Em outras palavras, Eliseu estava desejando se tornar o príncipe herdeiro espiritual de Elias. Ele não queria ser exatamente 2 vezes mais poderoso do que o profeta, como muitas pessoas imaginam. Eliseu fez um pedido muito ousado. Elias lhe respondeu que não cabia a ele, e sim a Deus, decidir se o pedido de Eliseu seria atendido. A sequência do texto bíblico nos informa que a concessão desse pedido de Eliseu foi garantida. Eliseu viu Elias ascender aos céus em um redemoinho, escoltado num carro de fogo com cavalos de fogo. A história de Elias é registrada em 1 e 2 Reis, mas o profeta também apareceu em 2 referências do Antigo Testamento. Em 2 Crônicas 21:12-15, temos a notícia de que Elias enviou uma carta ao rei de Judá, Jeroão, e vale lembrar que o ministério de Elias se concentrou principalmente no reino do norte. Há também uma referência a Elias no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. O profeta é mencionado como um precursor do grande e terrível dia do Senhor. Alguns acreditam que essa profecia conecta Elias às 2 testemunhas do Apocalipse. Vale lembrar também que o Antigo Testamento menciona 3 outros homens com o mesmo nome de Elias. O primeiro foi um benjamita, que está em 1 Crônicas 8, e os outros 2 foram um sacerdote e um filho de um sacerdote que casaram com mulheres gentílicas, em Esdras 10, 21 e 26. Já no Novo Testamento, Elias é mencionado várias vezes, principalmente em relação à identificação do seu ministério com o de João Batista. Entretanto, a menção mais extraordinária de Elias no Novo Testamento é no episódio da transfiguração de Jesus. O profeta apareceu junto de Moisés ao lado do nosso Senhor. Registra Mateus 17 e Marcos 9. Ainda no Novo Testamento, o apóstolo Paulo citou o profeta Elias em Romanos 11, 2 e 4. E Tiago, em sua epístola, também mencionou o profeta ao fazer uma exposição sobre a importância da oração. Tiago 5, 17 e 18. A história do profeta Elias, também conhecido como o profeta do fogo. Espero que você tenha chegado até o final do nosso vídeo. Ainda mais um vídeo falando de história, basicamente um estudo. Nem todos conseguem chegar até o final. Se você chegou ao final dos nossos vídeos, deixe no comentário alguma frase, mas que tenha a palavra, a história do profeta Elias. Eu gostei de conhecer a história do profeta Elias, eu entendi a história do profeta Elias, eu vou procurar conhecer melhor a história do profeta Elias, alguma coisa nesse sentido. E não se esqueça de assistir na nossa playlist outras histórias, a história do profeta Jeremias, a história do profeta Isaías, a história de Judas Iscariote. Nós temos uma mensagem muito gostosa sobre a história de Judas Iscariote. É importante
importante que você entenda um pouco mais sobre esse personagem da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, deixa o like, clica no joinha, isso é muito importante, e deixe um comentário. Sempre que assistir um vídeo nosso, escreva pelo menos amém. Deus abençoe você. Um abraço carinhoso no amor do Mestre.